Encontro com Jesus, baseado em Lucas 19, 1 a 10. Quando uma pessoa propõe no coração que precisa se encontrar verdadeiramente com Jesus, isso só acontece porque o Espírito Santo está trabalhando atrás desta vontade. Então, o Espírito Santo continua a abrir os olhos desta pessoa, mostrando possibilidades de mudanças. E a mudança só acontecerá porque a pessoa decidiu que quer mudar a rota de sua vida, sair da escuridão e ir para a luz. Então, em comum acordo, o Espírito Santo e a pessoa caminham juntos ao encontro de Jesus. E a pessoa começa a ter necessidades de mudar suas atitudes urgentemente. Toda mudança na pessoa é progressiva, pois a cada dia ela vai sendo transformada. Em Lucas 19, de 1 a 10, temos a história de um homem de nome Zaqueu. Ele era de pequena estatura, provavelmente um anão, judeu muito poderoso. Sua profissão era publicano. Ele trabalhava para os romanos, cobrando os impostos de seu povo judeu. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, o chefe mor. Era odiado por sua profissão. Zaqueu era muito conhecido entre o povo judeu. Não foi por acaso que Jesus, nesse texto, o chamou pelo nome. Ele era conhecido no meio judeu. Este homem foi tocado pelo Espírito Santo para poder querer chegar onde Jesus estava. Amados, podemos ter dinheiro, poder, fama e sermos muitos infelizes, pois assim era Zaqueu. Era desprezado pelo seu povo. Mas uma outra coisa podemos perceber: este homem tinha em seu coração uma vontade de conhecer a Jesus. Zaqueu conhecia Jesus de ouvir falar, mas precisava vê-lo, precisava de seus olhos fossem abertos. Ele praticava atos que não agradavam a Deus, mas estava querendo mudar a sua vida. Mas um dia ele acorda sendo sensibilizado pelo próprio Deus, pois sentiu a necessidade de mudanças. Ele não queria mais ser o Zaqueu que enganava, traía, roubava e que ficou rico às custas de seu povo. Ele queria mudar. Ele soube que Jesus de Nazaré iria passar na cidade onde morava e achou que não tinha chance alguma de ver Jesus. Aí teve uma excelente ideia, pensou: vou subir em uma árvore, assim poderei ver Jesus. As chances de chegar perto de Jesus eram poucas, mas seu coração estava sedento pela presença de Jesus. Amados, quando isso acontece é porque o próprio Espírito Santo está nos preparando para termos um encontro com Deus, pois sua palavra diz que somente o Espírito Santo pode convencer o homem que ele é pecador e trazê-lo ao arrependimento e a Cristo. Está lá em João 16, versículo 8. Zaqueu estava com o coração ardendo para ver Jesus. Talvez em seu coração ele não iria conseguir nada mais do que ver Jesus de longe, de cima de uma árvore. Mal sabia ele que o Espírito Santo estava movendo as águas para que ele, mesmo pequenino em estatura e boas ações, fosse escolhido para ser trazido a Deus e ser transformado. Zaqueu, nesse dia, se levantou com a certeza que apenas viria Jesus passar. No momento certo, esse pequeno homem, cheio de erros e odiado pelo seu povo, se levantou e foi atrás de seus objetivos, que eram apenas ver Jesus passar. Diz o texto de Mateus 9,4 que Zaqueu saiu correndo, adiantou e subiu uma árvore para ver Jesus passar. O mais lindo que todo o seu pensamento,
o meio que procurava para ver Jesus passar não provia dele, mas um trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo e Zaqueu já estavam trabalhando juntos para acontecer uma transformação por completo no coração de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus passar e o Espírito Santo iria levar Jesus para dentro, não só de sua casa, mas para dentro do seu coração. Ele iria presentear Zaqueu com uma transformação completa. Pensa na cena, Zaqueu em cima de uma árvore, esperando Jesus passar. Jesus passa, olha para cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje pousar na sua casa. Pousar, amigo, quer dizer dormir na sua casa. Jesus não escolheu alguém ao acaso, conhecia e o chama pelo nome. Sabia que quem se tratava, bem como toda a sua fama e pecados que o publicano trazia consigo, aquele pequeno judeu. Zaqueu era pequeno em estatura, mas grande em fama. Lucas narra dizendo que Jesus levantou os seus olhos e o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Jesus quer nos ensinar que todos os homens e mulheres, não importa a sua condição de vida, todos são dignos da misericórdia de Deus. Conforme Jesus disse, no céu haverá alegria entre os anjos por causa de um pecador que venha se arrepender. E o mais lindo é que não chegamos a ele simplesmente por acaso. Primeiro, somos escolhidos, depois conduzidos pelo braço, corpo e coração e levados a Cristo. E só depois de convencidos somos levados a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Quando nós dizemos, eu quero esse Jesus que liberta, que salva, assim entendemos que o Espírito Santo estava por detrás de toda a mudança que estava acontecendo na vida de Zaqueu, que nada era por acaso e nada aconteceu por acaso. Amados, a Bíblia diz que não podemos ir a Jesus se o Pai não nos enviar e nos convencer de que somos pecadores e que necessitamos do seu perdão. João 16:8. Então temos a certeza que o coração de Zaqueu já estava sendo preparado para a transformação com a passagem de Jesus por aquele lugar. Zaqueu desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria em sua casa. O povo, quando viu que Jesus foi para a casa de um pecador e publicano, começaram a dizer: Jesus foi para a casa de um pecador. Mas o povo não pôde ver o que o Espírito Santo estava fazendo no coração de Zaqueu, que responde a Jesus já em sua casa desta maneira: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o perdido, mas sim buscar e salvar o perdido. E assim que o Espírito Santo nos ensina que todos, não importa tamanho ou quantidade de pecados, o que o homem precisa é querer ser liberto e se arrepender de todos esses pecados e não voltar a praticá-los novamente. A partir desse momento, o importante é se cometermos pecados que seja por acidente e não por prática diária. Pois depois de limpos, que nós vamos ter consciência que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, nossos pecados eram muitos, mas a graça de Deus é maior e mais poderosa e nos limpou. E assim é necessário desejarmos permanecer limpos. E nós, ao recebermos a graça de Deus, que é um amor imerecido, que nós não merecemos, que esse amor, essa graça é tão grande, é capaz de perdoar e transformar até mesmo as situações mais difíceis.
e pecaminosas que estivermos. Essa graça nos faz mudar de vida, tirando-nos da escuridão e nos trazendo para a luz. O Zaqueu hoje pode ser cada um de nós, que embora nem sejamos ricos, nem tenhamos explorado ninguém, mas ainda não fomos tocados por Jesus, nem movidos de uma verdadeira conversão. O Espírito Santo tem uma palavra para você agora. Abra seu coração e escute essas palavras. Querido ou querida, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje estou chamando você para a luz. Venha, diga eu quero. Amanhã é outro dia e pode ser muito tarde para você. E hoje quero te dar a liberdade de sair da escuridão e vir para a luz. Diga sim, eu estou à porta do teu coração batendo. Eu não derrubo portas, eu não entro se você não me convidar. Por isso, diga: venha, Espírito Santo, fique comigo e me transforme. Essa mensagem, eu sei, vai tocar seu coração e vai haver mudança em seu ser, pois a minha serva está falando o que eu mandei falar para você. Receba a minha voz e a coloque em prática. Ouça e venha para que eu possa te abraçar e escrever seu nome no livro da vida. Sou eu, o Espírito Santo, que ama muito você e busca você. Estou aqui, ouça a minha voz, não deixe para amanhã, mas diga sim, hoje eu quero, querido Espírito Santo, te abraçar e mudar de vida. Querido ou querida, não deixe essa decisão para amanhã. Amanhã só a Deus pertence e hoje Cristo quer te libertar e te dar vida eternamente e com abundância. Que hoje você amoleça seu coração e deixe a luz, Jesus, entrar em sua casa, em seu coração. Faça como Zaqueu, deixe o Espírito Santo te fazer mudança, te trazer luz, uma vida eterna com Deus. E já neste mundo, colocar sorriso em seus lábios, pois com Ele temos a certeza de nunca estarmos sós. Fique na paz do Senhor Jesus, que você venha fazer a vontade do Espírito Santo. Fique na paz e que Deus te abençoe e te dê a direção. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.